Há histórias que a história trancou em cofres tão profundos que até sussurros delas poderiam derrubar governos. Histórias tão sombrias, tão perversas, tão reveladoras da maldade humana que tiveram de ser enterradas sob séculos de mentiras e livros didáticos higienizados. Esta noite, estamos abrindo um desses cofres. E eu os aviso. O que vocês estão prestes a ouvir mudará para sempre a forma como veem o poder, como entendem o mal e como definem a justiça. Esta é a verdadeira história do que aconteceu por trás das portas trancadas da mais respeitável plantação de Charleston, onde um senhor e uma senhora transformaram seres humanos em entretenimento vivo, onde 2 homens escravizados foram forçados a atos tão degradantes que a morte parecia uma misericórdia, onde o amor nasceu no próprio inferno, e onde a justiça finalmente veio, esculpida em sangue e servida fria como o inverno da Carolina. Antes que mergulhemos juntos nesta escuridão, digam-me, estão assistindo sozinhos? Bom, é o que deveriam estar. Porque o que vocês estão prestes a ouvir não é apenas história, é um espelho que reflete os monstros que todos somos capazes de nos tornar. Apertem o botão de curtir, se estão prontos para a verdade sem filtros, e inscrevam-se porque uma vez que ouvirem esta história, entenderão por que alguns segredos exigem ser contados. O ano era 1847. Charleston, Carolina do Sul, onde o musgo espanhol pendia como sudários e o rio Ashley carregava navios inchados com carga humana. A plantação Harland ficava em um imóvel privilegiado, 200 acres de solo encharcado de sangue que geravam mais riqueza do que a maioria das pequenas nações. Mas a verdadeira fortuna não era feita nos campos. Era feita na casa grande, depois da meia-noite, em quartos onde os gritos eram abafados por paredes grossas e cortinas ainda mais espessas. Richard Harland não era apenas um dono de escravos. Ele era um conhecedor do sofrimento, um colecionador de humilhação, um homem que havia transformado a crueldade em uma forma de arte. Aos 53 anos, ele possuía o tipo de riqueza que comprava o silêncio, o tipo de conexões que garantiam que os segredos permanecessem enterrados, e o tipo de apetites que fariam demônios corar. Mas a verdadeira obra-prima de Richard não era sua plantação ou sua fortuna. Era sua esposa. Helena Harland casara-se com a aristocracia escravista aos 19 anos, uma bela de Charleston que descobriu que ser a senhora de uma plantação significava mais do que gerenciar criados e planejar festas. Significava exercer poder absoluto sobre seres humanos, e Helena havia desenvolvido um gosto considerável por esse poder. Aos 35 anos, ela havia aperfeiçoado a arte de transformar a degradação humana em entretenimento pessoal. Onde o marido via propriedade, ela via brinquedos. Onde a sociedade via a escravidão de bens móveis, ela via possibilidades ilimitadas para o divertimento cruel. E nesta plantação em particular, 2 homens escravizados estavam prestes a descobrir exatamente como eram essas possibilidades. Elijah Williams tinha 1,80 m de altura, mãos de carpinteiro e olhos que guardavam 32 anos de raiva engolida. Ele construía móveis para a família Harland desde os 20 anos, criando peças belíssimas que decoravam quartos onde pessoas bonitas faziam coisas feias. Todas as manhãs, ele caminhava de sua cabana até a oficina, passando pela casa principal, onde o mal vestia vestidos de seda e se autodenominava civilização. Samuel Carter trabalhava nos campos, mas seu verdadeiro valor estava em outro lugar. Aos 28 anos, ele possuía algo que chamava a atenção dos Harland, uma combinação de beleza física e força psicológica que o tornava perfeito para a marca particular de entretenimento deles. Os 2 homens se conheciam há anos. Compartilhavam a peculiar irmandade de pessoas escravizadas que sobreviviam lendo o perigo no sorriso de um senhor, a morte no riso de uma senhora. Eles se entendiam sem palavras, comunicavam-se por olhares e gestos, encontravam solidariedade no sofrimento compartilhado. O que eles não entendiam
era que haviam sido cuidadosamente selecionados, escolhidos, preparados para algo que faria o trabalho no campo parecer um paraíso. Começou como essas coisas sempre acontecem, com um pedido aparentemente inocente. Elijah. A voz de Helena ecoou pelo ar da manhã como mel envenenado. Preciso de você na casa hoje. Há móveis que exigem atenção. A forma como ela disse atenção fez a pele de Elijah arrepiar, mas a recusa não era uma opção. Ele seguiu o vestido de seda dela por corredores ladeados por retratos de Harlands mortos, todos observando com olhos pintados a óleo que pareciam aprovar o que quer que estivesse prestes a acontecer. O senhor tem requisitos específicos para o seu escritório. Helena continuou, levando-o para o andar de cima, para quartos onde os escravos não deveriam entrar. Ele gosta de observar a arte do trabalho manual, especialmente quando envolve precisão. Ela abriu uma porta para revelar Richard Harland, sentado em uma poltrona de couro que custava mais do que a maioria das casas das pessoas, seus olhos carregando a crueldade preguiçosa de um gato, observando ratos em uma armadilha. Ah, Williams, Richard disse, sem se incomodar em tirar os olhos do jornal. Minha esposa me diz que você tem mãos habilidosas. Estou curioso para ver exatamente quão habilidosas. O que aconteceu em seguida assombraria Elijah pelo resto de sua vida. Não apenas os atos em si, mas a maneira casual como eram exigidos, a precisão clínica com que a humilhação era administrada, a abordagem científica para quebrar a dignidade humana. Eles não queriam apenas seu corpo, eles queriam sua alma. Queriam vê-lo entregar cada pedaço de si mesmo, um comando degradante de cada vez. E quando Elijah pensou que não poderia piorar, Helena sorriu e disse, amanhã traga Samuel. O senhor aprecia cá variedade em seu entretenimento. Naquela noite, Elijah sentou-se em sua cabana e tentou esfregar a sensação dos olhos deles de sua pele. Mas o sabão não conseguia lavar o que haviam feito a ele. Não conseguia limpar a memória de se apresentar como um animal adestrado, enquanto eles assistiam e riam e planejavam os divertimentos do dia seguinte. Como se avisa alguém sobre um horror que não se pode imaginar? Como se prepara um amigo para um mal tão completo que não tem nome? Quando Samuel bateu à sua porta perto da meia-noite, Elijah quase não conseguiu olhá-lo. Este homem que ainda sorria apesar de tudo, que encontrava alegria nos cantos dos sabiás e compartilhava seu pão quando não tinha nenhum de sobra. Este homem que estava prestes a ser alimentado a monstros que usavam faces humanas. Eles querem você amanhã, Elijah sussurrou. Samuel assentiu. Ele já esperava. Pessoas escravizadas desenvolviam instintos sobre essas coisas, aprendiam a ler a morte no olhar casual de um senhor, a tortura no convite amigável de uma senhora. O que eles nos fazem? A voz de Elijah falhou. Samuel, o que eles nos forçam a fazer não é humano, não é natural, é outra coisa, algo mais sombrio. Eu sei, Samuel disse calmamente, mas nós sobrevivemos. Sobrevivemos a tudo o que eles têm. E talvez um dia... Ele não terminou a frase. Nas plantações, a esperança era mais perigosa que a rebelião. A esperança podia te matar mais lentamente. Mas naquela noite, enquanto Charleston dormia e o musgo espanhol balançava no ar úmido, algo começou a crescer entre dois homens escravizados que Richard e Helena Harland não poderiam ter previsto. Não apenas amizade, não apenas solidariedade, algo que acabaria por se tornar a destruição deles. Na noite seguinte, Samuel aprendeu exatamente para o que Elijah tentara prepará-lo. E na noite, e depois daquela, e na outra ainda. Até que os dias se confundiram em semanas e as semanas em meses, e ambos os homens existiam em um mundo crepuscular, onde o dia significava liberdade e a noite significava tornar-se entretenimento para pessoas que haviam transformado o mal em atividade recreativa. Mas eis o que os Harland não entendiam sobre a natureza humana. Empurre as pessoas longe o suficiente, quebre-as completamente e, às vezes, algo inesperado acontece. Em vez de destruí-las, o trauma as forja em algo mais duro, mais afiado,
mais perigoso do que jamais foram antes. Elijah e Samuel não apenas sobreviveram aos horrores noturnos, eles se encontraram neles, em conversas sussurradas durante atos forçados, em olhares que carregavam romances inteiros de compreensão, em toques que eram ternos apesar de serem ordenados. O amor cresceu no solo mais escuro imaginável, alimentado pela dor compartilhada e regado com lágrimas que não tinham para onde ir. Os Harland pensaram que possuíam os corpos desses homens. Eles não tinham ideia de que estavam criando algo que possuiria suas almas. Mês após mês, o abuso continuou. Os gostos de Richard tornaram-se mais elaborados, a crueldade de Helena mais refinada. Eles ocasionalmente traziam outras pessoas escravizadas. Transformaram tudo em um teatro onde seres humanos eram adereços e a degradação era a performance principal. Mas eles sempre voltavam para Elijah e Samuel, seus favoritos, suas obras-primas de humilhação controlada. O que os senhores viam era complacência. O que eles não percebiam era a comunicação silenciosa acontecendo entre suas vítimas. A maneira como Elijah encontrava o olhar de Samuel durante os piores momentos e de alguma forma transmitia força. A maneira como Samuel encontrava pequenas formas de proteger Elijah, mesmo enquanto era brutalizado. A maneira como dois homens estavam construindo algo inquebrável no espaço entre o trauma a compartilhado. E então veio a noite que mudou tudo. Helena estava bebendo, vinho caro em taças que custavam mais do que as vidas de pessoas escravizadas. Ela estava em um humor particularmente criativo, planejando algo especial há semanas. Richard sentava em seu trono de couro, antecipando qualquer novo inferno que sua esposa houvesse concebido. Esta noite, Helena anunciou, sua voz carregando o tom excitado de alguém prestes a revelar uma obra-prima. Vamos tentar algo novo, algo que testará os verdadeiros limites da obediência. O que ela exigiu estava além da degradação, além da humilhação. Era um ato projetado não apenas para quebrar seus corpos, mas para estilhaçar suas almas, para destruir a única coisa que haviam conseguido manter sagrada, apesar de meses de abuso. Ela queria que eles se machucassem. Não, disse Elijah. A palavra escapou antes que ele pudesse impedi-la, carregando 32 anos de desafio engolido. O quarto silenciou. A taça de vinho de Helena congelou a meio caminho dos lábios. O jornal de Richard farfalhou, enquanto ele o abaixava lentamente, seus olhos fixando-se em Elijah com a intensidade de um predador reconhecendo uma presa em potencial. Com licença? A voz de Helena transmitia uma calma mortal. Eu disse não. Desta vez, Elijah olhou diretamente para ela, encontrando seu olhar com olhos que não mais continham submissão. Você pode fazer o que quiser comigo, mas eu não vou machucá-lo, não por você, não por ninguém. Samuel se aproximou de Elijah sem dizer uma palavra, mas deixando clara sua posição. Dois homens, unidos na recusa, de pé em um quarto onde a recusa significava a morte. Helena começou a rir. Não o riso nervoso de alguém pego de surpresa, mas a risada deliciosa de alguém que acabara de descobrir um novo jogo. Que romântico, ela disse, circulando-os como um tubarão farejando sangue. Que absolutamente precioso, Vok. Eles acham que têm escolhas aqui? Acham que o amor lhes dá poder na minha casa? Ela caminhou até um armário e retirou algo que fez o sangue dos dois homens gelar. Um chicote. Não a ferramenta padrão do feitor, mas algo projetado para dor máxima, dano máximo, impacto psicológico máximo. Aqui está o que vai acontecer. Helena continuou, sua voz agora carregando a fria autoridade de alguém acostumado ao controle absoluto. Um de vocês vai pegar este chicote e usá-lo no outro, corretamente, até que eu esteja satisfeita. E se vocês recusarem, ela gesticulou em direção à janela, onde outras pessoas escravizadas podiam ser vistas terminando seu trabalho diário, alheias ao fato de que suas vidas estavam em jogo no que acontecia naquela sala. Vou mandar despir e espancar cada homem, mulher e criança desta plantação até que um de vocês decida cooperar, começando pelas crianças, e farei com que assistam a cada chicotada. O silêncio que se seguiu era pesado com o fardo de escolhas impossíveis.
Era assim que o verdadeiro mal funcionava, não através da crueldade simples, mas forçando pessoas boas a se tornarem cúmplices de sua própria destruição. Elijah olhou para Samuel. Samuel olhou para Elijah. Naquele olhar, passaram conversas inteiras sobre sacrifício, sobre amor, sobre o que estavam dispostos a fazer para proteger pessoas que nunca haviam pedido sua proteção. Me dê o chicote. Samuel disse calmamente. Samuel não. Elijah sussurrou. Me dê o chicote. Samuel repetiu, desta vez olhando diretamente para Helena. Mas, entenda uma coisa, senhora. O que você me faz fazer esta noite, o que você nos força a nos tornar, isso vai lhe custar caro. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas vai lhe custar tudo. Helena entregou-lhe o chicote com um sorriso que pertencia a pesadelos. O que se seguiu foi um teatro do tipo mais obsceno. Dois homens que se amavam forçados a encenar violência enquanto monstros assistiam e aplaudiam. Mas mesmo naquele momento mais sombrio, eles encontraram maneiras de se comunicar, de minimizar os danos, de preservar algo sagrado em meio à profanação. Os Harland viram o que queriam ver: dominação total, controle completo, prova de seu poder absoluto sobre as almas humanas. O que eles não perceberam foi o olhar nos olhos dos dois homens. Não derrota, não rendição, planejamento. Naquela noite, enquanto Charleston dormia, as feridas cicatrizavam e o trauma se instalava nos ossos como o frio do inverno, Elijah Williams sentou-se em sua oficina e começou a esculpir. Não móveis desta vez, não peças decorativas para pessoas que decoravam suas vidas com o sofrimento alheio. Ele esculpiu a justiça, deu-lhe forma a partir da madeira de pinho e a afiou com 32 anos de raiva acumulada. Cada corte de sua faca era preciso, proposital, cirúrgico. Ele não estava fazendo uma arma. Estava criando um instrumento de correção. Samuel o encontrou lá perto do amanhecer, as mãos firmes apesar de tudo, os olhos focados em algo além da madeira, além da plantação, além da própria Charleston. O que você está fazendo? Samuel perguntou, embora já soubesse. O fim, Elijah respondeu sem levantar os olhos. Estou fazendo o fim disso. Eles conversaram enquanto o sol nascia, planejando com a precisão cuidadosa de homens que entendiam que teriam apenas uma chance. Não fuga. Fuga era para pessoas que ainda acreditavam no amanhã. Isso era sobre justiça. Isso era sobre garantir que Richard e Helena Harland aprendessem exatamente o que acontecia quando se transformavam seres humanos em entretenimento. O plano era simples em sua elegância, cirúrgico em sua precisão. Eles dariam aos Harland exatamente o que eles queriam: uma performance final, uma última noite de entretenimento. Mas desta vez, os papéis seriam diferentes. Desta vez, a plateia se tornaria o espetáculo. 3 noites depois, Helena os convocou novamente. Ela também estava planejando, havia elaborado o que considerava sua obra-prima de degradação. Richard esperava em sua cadeira, antecipando quaisquer novos horrores que sua esposa houvesse concebido. Esta noite, Helena anunciou, vamos celebrar 1 ano do nosso relacionamento especial. Tenho algo verdadeiramente espetacular planejado. Ela os levou a um quarto que nunca haviam visto antes, especialmente preparado para qualquer celebração de aniversário retorcida que ela tivesse em mente. Velas forneciam uma luz bruxuleante que projetava sombras dançantes em paredes forradas com implementos que pertenciam a câmaras de tortura medievais. Despame-se, ela ordenou, sentando-se em uma cadeira ao lado da do marido. Ambos, completamente. Esta noite vamos explorar os limites absolutos da resistência humana. Elijah e Samuel trocaram um último olhar. Nele passou tudo o que precisavam comunicar: amor, perdão, resolução. Eles começaram a se despir, mas algo estava diferente desta vez. Seus movimentos eram muito propositais, muito coordenados. Helena notou primeiro a maneira como se posicionavam, a maneira como suas mãos se moviam, não apenas para remover a roupa, mas para recuperar algo escondido,
algo que captava a luz das velas e prometia um entretenimento diferente do que ela havia planejado. O que? Ela começou. A lâmina que Elijah havia esculpido moveu-se mais rápido do que o pensamento, mais rápido do que um grito, mais rápido do que a percepção de que predadores haviam acabado de se tornar presas. As palavras de Helena dissolveram-se em sons que não eram bem humanos, não eram bem animais, mas algo entre os dois. Richard tentou levantar-se da cadeira, tentou alcançar armas que não estavam lá. Tentou compreender como a propriedade de repente havia se tornado carrasco, mas Samuel já estava se movendo, carregando sua própria justiça esculpida de sobras da oficina e afiada em 32 anos de raiva acumulada. O que se seguiu não foi assassinato. Assassinato era muito simples, muito rápido, muito misericordioso para o que Richard e Helena Harland haviam conquistado através de meses de maldade sistemática. Isso foi educação. Isso foi demonstração. Foram 2 homens escravizados, ensinando a seus donos exatamente como era sentir-se impotente, ser entretenimento, ter sua humanidade arrancada pedaço por pedaço, enquanto outros assistiam e riam e planejavam os divertimentos do dia seguinte. Os gritos que ecoavam por aquela sala iluminada por velas não eram apenas dor, eram reconhecimento. Richard e Helena Harland estavam aprendendo o que haviam ensinado, experimentando o que haviam infligido, entendendo com perfeita clareza o que acontecia quando seres humanos eram tratados como entretenimento. Mas Elijah e Samuel não eram monstros. Eram cirurgiões, removendo o câncer do corpo de Charleston com uma precisão que teria impressionado os melhores médicos. Cada corte foi calculado, cada momento de agonia cuidadosamente medido, cada súplica por misericórdia ponderada contra meses de súplicas ignoradas. Quando tudo terminou, quando a justiça foi plenamente servida e os Harland pagaram com sua própria moeda de humilhação e dor, a família mais proeminente de Charleston jazia para sempre alterada de maneiras que nenhuma riqueza ou status poderia reparar. Elijah e Samuel não fugiram, não se esconderam, não pediram desculpas. Simplesmente saíram daquela casa de horrores para a noite úmida de Charleston, carregando nada além um do outro e a satisfação de homens que haviam equilibrado livros escritos em sangue e lágrimas. Eles desapareceram na estrada de ferro subterrânea, de resistência que fluía sob a superfície de Charleston como rios ocultos, levados por redes de pessoas que entendiam que alguns atos não eram crimes, eram correções. A história oficial foi roubo, piratas, agitadores externos, qualquer coisa exceto a verdade de que 2 homens escravizados haviam transformado seus senhores em vítimas, provando que toda a hierarquia podia ser invertida, toda a estrutura de poder derrubada, todo predador transformado em presa, nos alojamentos, nos espaços escondidos onde as pessoas escravizadas se reuniam para compartilhar verdades perigosas demais para a luz do dia. A verdadeira história vivia 2 homens que haviam encontrado o amor no próprio inferno. 2 homens que haviam se recusado a deixar o mal impune. 2 homens que haviam esculpido a justiça da madeira de pinho e a servido com precisão cirúrgica. Seus nomes não foram registrados em histórias oficiais. Sua história não apareceu em jornais ou registros de tribunais ou bíblias de família, mas ela viveu em conversas sussurradas, em canções codificadas, nos olhos de cada pessoa escravizada que entendia que a resistência assumia muitas formas, e a justiça nem sempre vinha de tribunais, leis ou governos. Às vezes, vinha das mãos de um carpinteiro que sabia moldar mais do que móveis. Às vezes, vinha de trabalhadores do campo que entendiam que o amor era mais forte que a servidão. Às vezes vinha de 2 homens que se recusaram a deixar monstros permanecerem monstros. Anos depois, quando os soldados da União marcharam por Charleston e a estrutura legal da escravidão desmoronou, os mais velhos reuniam as crianças ao redor das fogueiras e lhes contavam sobre a noite em que a justiça visitou a plantação Harland, sobre 2 homens que amavam tão completamente que, quando o mal tentou destruir esse amor, o amor destruiu o mal. O que aconteceu com eles?
As crianças perguntavam, e os mais velhos sorriam, seus olhos refletindo a chama e a memória, e algo mais profundo que ambos. Eles se tornaram o que o amor se torna quando você tenta assassiná-lo. Eles se tornaram a prova de que nenhum senhor é intocável, nenhum sistema inquebrável, nenhum mal verdadeiramente permanente. A lâmina que Elijah esculpiu desapareceu, mas sua mensagem permaneceu. Esculpida em corações, sussurrada entre amantes, transmitida através de gerações que enfrentariam suas próprias lutas contra sistemas projetados para desumanizar, explorar, reduzir seres humanos a entretenimento para aqueles com poder. Hoje, quando caminhamos pelo distrito histórico preservado de Charleston, com suas histórias higienizadas e narrativas amigáveis para turistas, não vemos marcadores comemorando Elijah Williams e Samuel Carter. Seus nomes não aparecem em guias turísticos ou exibições de museus. Sua história de amor não é incluída em currículos escolares ou produções de Hollywood, mas se você souber procurar, pode encontrá-los. Nas sombras entre os edifícios onde amantes ainda se encontram em desafio àqueles que os controlariam. Nas oficinas onde artesãos criam beleza a partir de matérias-primas, assim como Elijah criou justiça da madeira de pinho. Nos corações de todos que já amaram alguém que não deveriam amar, de todos que já lutaram contra sistemas projetados para quebrar sua humanidade. A história de Elijah Williams e Samuel Carter nos lembra que a resistência nem sempre é política. Às vezes é pessoal. Às vezes são duas pessoas dizendo basta a forças que parecem imparáveis, sistemas que parecem permanentes, males que parecem inevitáveis. Aperte o botão de curtir se esta história esculpiu algo em seu coração. Compartilhe se você acredita que algumas verdades são importantes demais para serem sussurradas. Inscreva-se se quiser ouvir mais histórias que tentaram apagar da história, mais provas de que o amor é mais forte que o ódio, que a justiça atrasada nem sempre é justiça negada, que todo sistema de opressão carrega em si as sementes de sua própria destruição. Seus nomes podem não estar esculpidos em monumentos de mármore, mas estão escritos em algo mais permanente. A história contínua da dignidade humana se recusando a ser destruída, do amor humano se recusando a ser conquistado, da justiça humana se recusando a ser adiada para sempre. E em algum lugar em Charleston, em noites de lua cheia e musgo espanhol balançando com memórias, ainda se pode ouvir o som da madeira de pinho sendo moldada por mãos que entendiam a justiça, o eco de um amor tão completo, que sua tentativa de assassinato deu origem à vingança, a promessa de que nenhum senhor, nenhum sistema, nenhum mal é realmente intocável. Lembrem-se de seus nomes. Lembrem-se de seu amor. Lembrem-se de sua justiça. E lembrem-se que cada vez que vocês escolhem a resistência em vez da submissão, o amor em vez do medo, a ação em vez do silêncio, vocês estão dando continuidade ao trabalho que Elijah Williams e Samuel Carter começaram com madeira esculpida e corações inquebráveis. Porque a verdade mais poderosa na história humana não é que o mal existe, é que o amor, quando levado além de seus limites, torna-se algo mais forte que o mal, algo mais afiado que o ódio, algo mais permanente que o poder, algo que esculpe a justiça de qualquer material disponível e a serve com precisão cirúrgica àqueles que confundem seres humanos com entretenimento.